Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. Mas hoje o nosso tema, minha gente, é como uma compressão em úlcera venosa pode transformar você em uma enfermeira referência na sua região. Vamos embora que hoje a gente vai falar sobre úlcera venosa, compressões, né, aqui, e como é que isso vai transformar a vida de vocês, e vocês serem referências sim, tá? Vamos chegando. Ai, gente, esqueci até de botar o microfone aqui do YouTube. Quem tá no YouTube tá me ouvindo mal, agora tá me ouvindo melhor. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho. Vamos lá primeiro a gente contextualizar aqui para a gente falar sobre o que é, né, exatamente as úlceras venosas. Como é que a gente vai saber, né, essa diferenciação? A gente vai seguir uma contextualização, né, aqui. E aí, ó, a gente vai falar hoje aqui, vocês vão me dizer aí o que é que vocês têm de vivência de vocês também, tá? Porque, assim, gente, o que mais eu vejo é a gente, profissionais, errando no tratamento das úlceras venosas. Primeiro, na identificação, né, da úlcera venosa. Como é que a gente vai identificar uma úlcera venosa? A gente tem milhares de pacientes com úlceras de perna, né, úlceras crônicas em perna. Inclusive, estima-se que 5 milhões de brasileiros têm úlceras crônicas, tá? 5 milhões de brasileiros, não necessariamente na perna, mas 5 milhões de brasileiros têm úlceras crônicas. Então, minha gente, a gente precisa ter mais conhecimento, sempre conhecimento, para poder a gente ajudar cada vez mais pacientes, né? E aí a gente vai falar sobre como é que a gente vai identificar também uma úlcera venosa. A gente vai ter uma úlcera na perna. E aí, Lavínia, qual é como é que eu vou saber se é uma úlcera venosa ou não? E por que a compressão vai fazer toda a diferença, né? Minha gente, uma úlcera venosa, ela vem proveniente de uma insuficiência venosa. Então, se a gente está entendendo, se a gente primeiro entender o que é uma insuficiência venosa, a gente vai poder entender se o paciente está com a úlcera venosa ou não, tá? E aí, ó, pronto, já começando, já pegando o gancho do que a Alciane colocou aí. Bordas irregulares, presença de exudato em média e grande quantidade, são características de úlceras venosas que a gente aprende desse jeitinho lá na faculdade ou até na pós-graduação, né? O que a gente aprende? A gente aprende até um quadrinho, né? Aquele quadrinho que a gente faz esse diagnóstico diferencial, tá? Aí a gente vai e bota lá na esquerda a úlcera venosa, na direita a úlcera arterial. E aí borda, na úlcera arterial regular, venosa irregular. Aí, quantidade de exudato, úlcera arterial, nenhum ou pouco. Úlcera venosa, muito ou moderado ou alto, né? E aí a gente vai seguindo um monte de características que a gente pode fazer essa diferenciação. Mas, minha gente, se a gente entender o mecanismo de ação, o mecanismo que fez com que essa úlcera chegasse ali na perna, olha o que eu ensino a vocês aqui sempre, e o que eu ensino dentro do método trilha, a olhar o paciente como um centro do cuidado, a colocar o paciente de forma, né, olhar ele de forma integral. E aí, quando a gente entende como é que funciona, qual é o processo da insuficiência venosa, a gente vai entender o porquê de todas as características que aparece que a gente já estudou, que a gente aprendeu lá na faculdade. Porque quando a gente entende que uma úlcera venosa vem proveniente de uma insuficiência valvar, né, de uma insuficiência venosa na válvula da veia, o que acontece no paciente que ele tem uma úlcera venosa? Primeiro de tudo, começa a ter insuficiência nas válvulas dessa veia, que vai favorecer esse retorno sanguíneo. Não vai favorecer, né? Como é que a gente tem que ter também essa diferenciação? Muitas vezes a gente não entende nem a diferença da artéria para as veias, né? A artéria, a gente vai levar o sangue lá para todos os nossos órgãos, inclusive para o membro, por exemplo, para o pé, né? Lá para o dedinho, a artéria que vai levar o sangue para lá, ela vai sair do coração e vai levar o sangue para lá. Mas qual é o que vai fazer o sangue voltar para o coração? A veia. E a veia, por ela ter um problema de gravidade, né, digamos assim, como é que vai vir do pé até o coração de volta? Através da veia. Por isso, anatomicamente, né, e Deus é lindo, Deus colocou lá as válvulas dentro das veias. A artéria tem válvula?
não tem válvula, porque para descer, e ainda mais bombeando do jeito que a artéria bombeia, né? Tudo funciona. A veia não. A veia ela precisa de válvulas para quando o sangue passar, o sangue ele não retornar para o pé. Aí a válvula fecha e o sangue passa. A válvula fecha e o sangue passa. A válvula fecha e o sangue passa. E vai fazendo, e isso vai acontecendo, o fluxo sanguíneo ideal, adequado. Quando o paciente tem uma insuficiência venosa, o paciente ele tem uma insuficiência nessa válvula. E aí, lá nessa válvula, a gente vai ter essa dificuldade de fechar. Então, a válvula vai ficar aberta e o sangue ele vai retornar e vai acumular aonde? Lá no membro, né? Lá na perna. E quais são as características que a gente vê, né? De tanto que a gente já conhece e do que aparece na úlcera venosa. Primeiro de tudo, varizes, né? Pacientes, são essas etapas que elas vão crescendo e que no final de tudo é que aparece a úlcera. Primeiro de tudo, varizes. Segundo, aquelas veias varicosas, né? Aquelas veias que elas são bem engurgitadas. Terceiro, já aparece dermatite ocre, aparece eczema de estase, aparece lipodermatosclerose, que é o endurecimento, né, da pele. Então, dermatite ocre é aquele escurecimento na perna. A eczema de estase, aquele vermelhidão, que aparece também na perna. Aparece também a lipodermatosclerose, o endurecimento. Aparece o edema do paciente. E, Lavínia, por que aparece tudo isso, né, na perna do paciente? Gente, o acúmulo de sangue ali, vocês concordam que tem muito sangue ali acumulado? Ou não está favorecendo esse retorno venoso para o coração? Está fazendo com que fique muito engurgitada ali aquelas pernas, né? Ele está sofrendo, aquele paciente está sofrendo, e todos os órgãos ao redor estão sofrendo também. Então, o sangue ele vai começar a extravasar, vai começar a extravasar ferro, começar a extravasar hemácias para a derme mesmo, né? Para a derme, para a epiderme, e aí vai dar essa coloração da dermatite ocre. O sangue ali acumulado vai começar a extravasar líquido para o líquido intersticial, que vai começar a ter edema esse paciente. Vai começar a ficar endurecida essa perna. Então, isso tudo, minha gente, são sinais característicos de uma insuficiência venosa. Como é que o sangue está ali acumulado, a gente vai entender, né, teoricamente, o que está causando todas essas características, tudo por conta de um problema na válvula do paciente. E aí, quando a gente entende isso e entende que se a ferida, o último passo, né? Aconteceu tudo isso e ninguém resolveu o problema do paciente. O paciente não está se prevenindo, não está fazendo uso de medicação, não está colocando meia compressiva para prevenir essas úlceras venosas. O que vai acontecer com esse paciente? Depois disso tudo que acontece, de todas essas características, a última fase da insuficiência venosa mais grave é a úlcera venosa. Então, vai aparecer a úlcera venosa ali decorrente também da insuficiência venosa. E vocês podem perceber, na hora que vocês perguntam ao paciente, o paciente diz, não, foi do nada que apareceu a ferida. Como foi que apareceu essa ferida? Do nada. Não sei como foi. Do nada, quando eu vi, estava aí, apareceu. Eu não sei se eu bati em algum lugar, não sei se eu arranhei, não sei se foi isso, se foi aquilo, né? Eles dizem que apareceu de repente. Isso tudo é por quê? Porque ele já vem num processo ali de sofrimento dessa perna por conta de uma insuficiência venosa que não está sendo tratada. E aí, no final, a última fase dessa insuficiência venosa grave é o surgimento da úlcera. E aí, a gente pega um paciente com uma úlcera dessa, a gente tem que olhar, avaliar a perna do paciente, minha gente. A primeira coisa que a gente faz é avaliar a perna do paciente, né? Avaliando a perna do paciente por completo, a gente vai ver todos os outros sinais. A gente vai ver as veias varicosas, a gente vai ver dermatite ocre, a gente vai ver a lipodermatosclerose, a gente vai ver tudo no paciente ali e vai ver o edema. Então, a gente olha para o paciente e já diz logo, poxa, realmente, esse paciente tem todas as características de uma úlcera venosa. Por que é que o paciente tem grande quantidade de exsudato? Que está acumulando o sangue ali. Tá, o edema, muito importante, e muitas vezes sai o próprio a própria linfa, né, do sistema linfático ali pela própria ferida. Então, a quantidade de exsudato que a gente diz é muito grande, às vezes é enorme, porque é a própria linfa que está saindo ali sem controle, tá?
E aí, na hora que você vai entender o problema do paciente, você olhou, entendeu que tem todas as características. Ah, Lavínia, então perfeito. Tem todas as características, eu vou logo partir para a compressão, então, porque eu já estou vendo que tem uma úlcera venosa, tá certo? Não, não está certo. Por quê? Porque sim, o paciente ele pode também ter associado uma insuficiência arterial. Então, a gente está falando aqui de pacientes que podem ter úlceras mistas também, minha gente. E se o paciente tiver uma úlcera mista, pode ser contraindicado uma compressão. Então, o ideal, claro que nem em todo lugar a gente vai conseguir ter acesso a tudo isso. Mas o ideal, principalmente, é colocar o paciente para fazer exames que comprovem que o paciente não tem uma insuficiência arterial. E muitas vezes a gente ainda até pensa assim, não, vou fazer uma ultrassom Doppler venosa, né, nesse paciente, para poder entender se o paciente tem uma úlcera, se tem uma insuficiência venosa mesmo, só para confirmar que o paciente tem uma úlcera venosa. Se você tiver condições, faça as duas, venosa e arterial. Mas se você não tiver condições, é preferível que dê essa preferência para a ultrassom arterial, minha gente. Por quê? Porque eu estou vendo ali que tem todas as características de uma insuficiência venosa. O paciente reclama de peso na perna, reclama de dor quando bota a perna para baixo. Ele melhora da dor quando ele bota a perna para cima e favorece esse retorno venoso. Então, tudo isso são sinais de que, assim, ali existe sim uma insuficiência venosa. É fato. Agora, para eu escolher, para eu entender se eu vou colocar uma compressão ou não naquele paciente, eu vou precisar entender se o paciente também tem associado uma insuficiência arterial. Então, se eu não tiver condições de fazer as duas, a arterial e a venosa, uma ultrassom, por exemplo, eu vou fazer pelo menos a arterial, porque vai me dar mais segurança de que o paciente não tem nada arterial, nenhuma insuficiência arterial, ou a insuficiência arterial é leve e eu posso colocar uma compressão com segurança ali naquele paciente. Entendem? Então, veja se está fazendo sentido aqui para vocês. Muitas das vezes a gente não entende isso. E muitas das vezes a gente faz assim: ah, eu solicitei uma ultrassom Doppler venosa. Eu mandei ele para o vascular solicitou uma ultrassom venosa. Eu disse sim, mas ele fez arterial? Não, não fez. Não fez arterial. E aí? E como é que a gente vai ter essa segurança para colocar a compressão? Gente, se eu botar uma compressão numa insuficiência arterial que é moderada a grave, eu vou fazer isquemia nesse membro e o membro pode ser amputado. Eu posso, inclusive, perder esse membro. O paciente pode perder um membro por conta de uma negligência minha. E por que eu trago aqui dizendo para vocês que vocês entenderem como é que uma compressão, né, propriamente dita, como é que você vai colocar essa compressão na úlcera venosa, pode transformar a sua carreira dentro do tratamento de feridas. Pode transformar e você ser referência no tratamento de feridas. Porque, minha gente, o que eu vejo de paciente que chega para mim com características até que nem é de tanto característica de úlcera venosa. Características que não dá para saber se é uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial. Pacientes que não têm exames prévios, não fez ITB, não fez uma ultrassom arterial, não fez uma angiotomografia, não fez uma angiografia desse membro, usando compressão. Usando compressão.